Segunda-feira, time sem vergonha pra lá, time sem vergonha pra cá. Melhor do que antes, campanhas do São Paulo com Crespo e Ceni no Brasileirão. Crespo comandou a equipe em 21 jogos, Ceni em 12. Aí a gente tem o retrospecto completo em vitórias, empates e derrotas. Fique à vontade para absorver estes números. Eu foco aqui no aproveitamento. O do Crespo, 44,4%, do São Paulo, o do Ceni, 50%. Gols marcados, média igual, 0,9 para os dois lados. Gols sofridos também, um gol sofrido para cada campanha, né? Assim, ou seja... exatamente. A do Ceni é um cravado, né? A do Crespo a gente arredondou porque foram 20 jogos para 20 gols para 21 jogos. Teria dado 0,90, pá, mas vamos lá. Jogos em que estiveram na área técnica. Ah, que beleza, é verdade. Ali a gente tem 33, porque o Crespo, por exemplo, teve jogos com Covid, né? Sim. Então ele perdeu alguns jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui no horário. São 4 horas e 37 minutos. O assunto é muito importante. O São Paulo se livrou do rebaixamento, sim. O torcedor tricolor pode respirar aliviado, mas ele não está feliz. A gente viu isso nas arquibancadas, a gente nota nas redes sociais. Embora na última rodada contra o América Mineiro possa, inclusive, beliscar uma vaguinha da Libertadores. O dia é importante para a gente falar não só do que aconteceu contra o Juventude. Tem bastidor calmo, por isso vamos por partes, meu caro Eduardo Afonso, que sabe tudo do São Paulo. Vamos falar, você que está na frente do CCT, na Barra Funda. Claro, jogo contra o Juventude, vitória, 2 gols do Luciano, o Caleri fez e tudo mais. Mas acho que o importante é você que estava lá trazer um pouco desse ambiente, da insatisfação de uma torcida que apoiou com bola rolando, mas assim que houve o apito final, não teve aplauso, não teve nada. Seja bem-vindo, meu caro Eduardo Afonso. Boa tarde para você. Fala, Felipe. Grande abraço mais uma vez a você, a todos os companheiros aí no estúdio, ao Fã de Esportes. Olha só, é até estranho, né, Felipe? Porque assim, você vê seu time ganhar por 3-1 e ontem eram 40.500 espectadores lá no Morumbi. Você vai sair triste do estádio? Vai sair protestando? Sim, porque o torcedor que ontem foi lá, ele não foi avaliar a partida contra o Juventude exclusivamente. O contexto era maior. Na despedida do Morumbi, o contexto era uma avaliação da temporada, principalmente do Brasileiro, onde o São Paulo passou por uma série de sufocos e tragédias, né? E aí, por isso que o torcedor apoiou durante os 90 minutos, sou testemunha disso, aliás, apoiou até em outras circunstâncias, em outros jogos, aquele do Flamengo, com 2-0 e um jogador a menos com 10 minutos, o torcedor apoiou também, mas ontem, quando subiu a placa de acréscimo, faltavam 2, 3 minutinhos para acabar, o torcedor se sentiu no direito de se manifestar. Vamos fazer um sobe-som para ver como é que a torcida do São Paulo resolveu, de forma justa e pacífica, protestar contra a atuação da equipe. Teve até pi na musiquinha, né? Pi, porque não pode colocar isso no ar. Mas foi um protesto feito com toda a dignidade por parte de um torcedor que apoiou o time em todo momento. E olha, eu olhei pro gramado na hora em que os torcedores cantavam, logo ao término do jogo, e eu senti os jogadores numa comemoração, mas uma comemoração cabisbaixa. Do tipo, olha só, ganhamos, estamos livres do rebaixamento, mas a torcida não está satisfeita. E eles saíram meio que cabisbaixos. A caminhada até o vestiário foi de um elenco, de um grupo cabisbaixo, sem aceno para a torcida, sem comemoração nenhuma com o torcedor, apesar da situação trágica que foi descartada com o resultado de ontem. E esse protesto teve a anuência, a concordância até do Rogério Ceni. A gente acompanha. É um alívio apenas, né, o que acho que foi feito hoje, mas o São Paulo merece muito mais do que passar um ano como foi esse de 2021. Eu não tenho planos para 2022, nós temos mais 3 dias aqui ainda e 2022 fica para frente. Eu sou muito agradecido por ter voltado ao São Paulo, foi o único clube que eu aceitei a voltar
porque é parte da minha vida, é muito mais do que a ligação entre clube e torcida. Eu sou muito grato a todo torcedor são paulino, que sempre me recebeu super bem. A torcida, nesses jogos aí que nós tivemos, foi exemplar, né? 40 mil pessoas praticamente por jogo aqui no estádio. Só tenho agradecimentos a fazer. As pessoas que eu trabalhei aqui, nesses 50 dias, sei lá quanto mais ou menos, eu não sei nem porque são tantas noites mal dormidas. Bem, tá aí então o Rogério Ceni, né? Quem ouve essa palavra, esse jeito, esse contexto do Rogério falar, imagina uma despedida, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Antes, fechando essa minha primeira participação, eu quero falar aqui com tudo isso, protesto, campanha irregular, tudo mais. Tô com umas contas aqui e eu sei que vocês vão abordar com muito mais detalhes, mas olha só, não é que dá para o São Paulo ir para a Libertadores, para pré pelo menos, tem que acontecer muita coisa, a começar por ele, né? São 5 adversários entre o São Paulo e a Libertadores. Um deles é o confronto direto contra o América. Se ele vence o América, ele passa o América, vai para 51, o América para em 50. Aí ele tem que torcer para que o Santos não vença o Cuiabá, para que o Inter não vença o Red Bull Bragantino, para que, cadê minha tabelinha aqui que sumiu, para que o Ceará não vença o Palmeiras aqui em São Paulo e para que o Atlético Goianiense não vença o Flamengo em Goiânia. E a situação do Atlético é muito, até curiosa. Se houver um empate do Atlético e uma vitória, com um gol de diferença do São Paulo, eles vão terminar empatados em número de vitórias 12, em saldo de gols, -6, e em gols marcados. Então, pode ser que tenha um tríplice empate aí, ou um duplo empate em 3 quesitos. Então é essa a situação para o jogo contra o América. Se o São Paulo pensa em alguma coisa e está agora fazendo um trabalho aqui, Felipe e companheiros, é nessa possibilidade que é quase surreal de chegar à disputa da pré-Libertadores. Não, interessante. A última rodada vai ser calculadora na mão o tempo inteiro. Ainda bem que hoje a gente vive uma época de sistemas automáticos. Se fosse ali na papeleta... Edu, eu já vou voltar contigo para a gente falar, porque é o que você disse, a declaração do Rogério tem muito cara de tchau. Assim, a gente está no estúdio, o pessoal aqui que trabalha por trás das câmeras, todo mundo, uau, é tchau, na lata. Mas você vai trazer as novidades, tem a história do Muricy também. Renato, eu acho que quando há um caso como o do São Paulo, que lutou sim contra o rebaixamento, é difícil você descontar algumas coisas, mas a gente tem que tentar ver ali o macro. O campeonato é muito longo. O São Paulo nas primeiras 9 rodadas não venceu. Era aquela época de Libertadores, era aquele pós-paulistão, o Crespo. Claro, é uma amostragem que não tem como você não tirar, mas se ficar 9 jogos sem vencer, e aquilo foi muito... Tinha contexto naquilo. Quando você olha, eu não gosto desse protesto com jogadores quase sempre, porque para mim isso é andar em círculos envolvendo o São Paulo. O problema é muito maior do que isso, na minha opinião. Você generalizar ali com os jogadores, você está falando o quê? Do Sara? Você está falando mal do Sara, que está jogando a beça? Você está falando do mal do Arboleda, que fez suas pataquadas fora de campo, mas joga bem? E outros, o ataque bem ou mal nos últimos jogos que não fazia gols, tem ali uns caras que sabem fazer. O problema do São Paulo me parece maior. Mas eu quero que você, tentando dar os devidos descontos, aonde você poria a sua lupa de raio-x mais problemático pensando em futuro? Bom, acho que o primeiro ponto, se eu falei que a torcida do Flamengo, pelo menos para mim, deu uma exageradinha, eu acho que tá toda no direito, tal, foi pacífico. A do São Paulo, acho que se tem uma torcida com compreensível, com todo o direito, e assim, com todo o direito, e eu acho que as duas foram muito bem nesse sentido. Apoiaram o jogo inteiro. Apoiaram o jogo, apitou, corneta. Eles foram pra cima mesmo. E é o que eu penso como futebol. Eu também. Já fui torcedor de arquibancada e não gostava quando o amiguinho do lado, com a bola rolando, ficava xingando. Vamos apoiar. Sim. É o que tem pra hoje, nós pagamos ingresso, vamos. Então depois do jogo, é isso mesmo. Tem que ir. E aí eu acho que a do Flamengo tá no direito dela, a do São Paulo eu acho que é... Ainda mais sendo pacífico. Exatamente, sabe, sem... Enfim. Ninguém quebrou nada. Ô Felipe, eu acho o São Paulo um clube muito difícil de se analisar nos últimos anos. De verdade. Eu tenho até alguma dificuldade para encontrar algum padrão do que está acontecendo nesse time. Mas para mim tem muito mais a ver com a gestão técnica do futebol do São Paulo. Não acho o elenco do São Paulo ruim. Também não. Não acho os treinadores que passaram pelo São Paulo esse ano, não acho eles ruins. Inclusive, muita gente criticou o Diniz e eu entro nessa. Para mim, o melhor desempenho do São Paulo em
5, 6 anos aí, pra gente não chutar mais, foi com o Diniz. Pra mim, o Diniz foi o melhor treinador de São Paulo nesses últimos 5, 6 anos aí. Consegue lembrar alguém que tenha tido... O Aguirre teve um momento que o São Paulo liderou, mas o futebol não era tão bom, era de contra-ataque. Em qualidade de jogo. Então, é muito complicado. O São Paulo, ele viveu muitos anos saindo de Bausa para Diniz, de Diniz para Doriva, depois voltava para Osório. E aí a gente não está nem questionando a qualidade desses treinadores, a gente está falando de ideias totalmente diferentes. Dos últimos anos, já vejo o São Paulo seguindo uma linha de trabalho, talvez não sustentando, então eu acho que tem muito mais a ver com uma questão hierárquica ali dentro, de comando, de postura. Aí acho que o São Paulo aposta muito nessa questão do vamos trazer os ídolos para eles tocarem o futebol aqui do lado de fora que vai dar certo. E Renato... Só para completar, para mim, eu acho que se for um ídolo que tem uma preparação, é melhor ainda. É o casamento das duas coisas. Só que não é nem sempre... Eu acho que o cara ser ídolo e conhecer o clube não é garantia de nada. Acho que o cara precisa ter um preparo, precisa estar ali para trabalhar realmente, para cobrar na hora que tem que cobrar. E, para mim, esse ano do São Paulo tem muito a ver com planejamento. E aí engloba todo mundo, acho que ninguém escapa. A ideia de o Paulista a todo custo, eu acho que tem sim resquícios no time de hoje. São Paulo jogou esse Campeonato Brasileiro principalmente com uma dificuldade muito grande de manter a intensidade. E num campeonato competitivo como esse, sem ter dado descanso para jogadores importantes, ter jogado um monte de competição ao mesmo tempo, acho que acabou impactando. Você falou dos ídolos. Edu, Ceni é um grande ídolo, Muricy Ramalho é um grande ídolo. Como é que está a vida dos dois? Como estão as vidas de Ceni e Muricy no São Paulo 2022? Vou começar pelo Muricy, Felipe. Existe, eu não tenho ela como oficial, mas a informação de que é um convite da CBF e do Tite para que ele vá para lá. Eu consultei já algumas pessoas do São Paulo que dizem que, por enquanto, isso não foi debatido porque não chegou nada oficial. Nem do Muricy pedindo para sair, nem da própria CBF solicitando, convocando o Muricy para essa comissão técnica do Tite. Comigo, assim, muito particular, né? Não é nenhuma informação, mas uma opinião de quem conhece o Muricy há tanto tempo. Se realmente houver esse convite, e dependendo das circunstâncias como ele for apresentado, se for algo que motive o Muricy, que é um cara apaixonado por futebol, e que tem aí, embora uma carreira muito vitoriosa, o fato de nunca ter passado pela seleção em nenhum cargo, eu acho até que ele tende a aceitar. Talvez seja um coroamento da carreira dele participar de alguma forma da seleção brasileira ao lado da atual comissão técnica. Mas a informação que eu tenho é que por enquanto não há nada oficial. Pode ser que após a última rodada isso se torne oficial e possa ocorrer aí o desligamento do Muricy. Vamos para o Rogério Ceni. O Renato citou muito bem. O São Paulo teve 3 técnicos nessa temporada. Tudo bem que o Diniz, quando o Júlio Casares assume em 1º de janeiro, já era meio que certo que o Diniz não ficaria, a não ser que ele batesse campeão. Não bateu, já era meio que certa a troca de treinador. Mas eu lembro que quando o Casares era ainda candidato, se colocou como candidato, uma das coisas que ele deixou bem clara é que ele queria acabar com a rotação de técnico no time do São Paulo, que foi gigante na última gestão. Cada técnico, em média, durou 6 meses. Teve caso de técnico, ficou apenas 1 mês no São Paulo. Então, ele dispensando o Rogério agora, ou o Rogério saindo agora, ele vai ter 4 técnicos com a contratação do que virá no lugar do Rogério. 4 técnicos em 1 ano. Vai ser um número maior ainda, com uma média de meses menor ainda do que da última gestão. Então, por isso que eu recebi as informações desde ontem, por mais que essa entrevista do Rogério tenha sido assim, deixando muita gente com a dúvida, com a pulguinha atrás da orelha, pela forma como ele declarou algumas coisas, pelas frases que ele soltou. Eu fui correr atrás ontem ainda no Morumbi, hoje pela manhã ele me fala, não, a gente não quer mandar, o Casares gosta muito, o Rogério é um ídolo pro Casares, o Casares fez muita força pro Rogério estar como técnico, e ele não vai ser avaliado por 13 jogos, né, que será o 13º contra o América. Ele merece mais tempo para tentar impor as suas práticas. Vamos pro lado do Rogério. O Rogério está querendo uma reformulação no elenco. Se não gigante, mas uma reformulação, principalmente em relação a características de atletas. Ele quer zagueiros mais rápidos, volantes que façam o box-to-box, né, o gol a gol, com saída de bola, com chegada, pelo menos um. E principalmente, prioridade, 2 atacantes de lado, 2 atacantes velozes. Essas chegadas são fundamentais para ele impor o estilo de jogo que ele tanto disse nas últimas entrevistas que não consegue colocar, impor
trabalhar porque faltam essas características. Agora, 4 reforços, 5 até um lateral direito que talvez se o Rogério não pediu, haja uma necessidade pela falta de futebol dos que vem atuando na posição, tanto que muitos foram improvisados. São Paulo pode até contratar, vai haver uma pequena verba aí para contratação. Precisa saber se os nomes que o Rogério quer estão dentro do padrão econômico que São Paulo pode gastar. E aí onde pode haver um desgaste é nessa circunstância. Porque eu imagino que o São Paulo, que não conseguiu baixar a sua dívida e corre o risco de fechar o ano com uma dívida ainda maior do que começou este ano, vai ser mais austero na contratação de reforços. Vai ter um orçamento menor e vai ser muito mais difícil trazer jogadores. Saber se as opções que o Rogério oferecer, o São Paulo vai ter como buscar. Porque se de repente o Rogério pedir alguns jogadores ou algumas características e ouvir um não da diretoria, ouvir, a gente não tem condições de comprar, você vai ter que se virar com isso, com 1 ou 2 reforços, aí pode estar o X da questão em relação à permanência ou não do Rogério. Ele pode falar, então desse jeito eu não fico, porque eu sei que eu não vou conseguir fazer um trabalho. Acho que reside mais aí a chance de uma saída do Rogério do que propriamente de uma vontade do São Paulo em mandá-lo embora neste momento. Show de bola, Edu. Edu Afonso, claro, volta ao longo da programação com mais desse monitoramento da situação do São Paulo. A gente ainda vai falar dessa luta por